Sejam bem-vindos ao canal do Questionador, e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é se meter em briga de vlogueiro, o que esse canal não faz. Normalmente a gente está aqui tratando de política, economia, religião, até aquecimento global, mas a gente não está disposto a se meter em confusãozinha de vlogueiro. Mas esse caso específico merece alguns comentários, pelas razões que eu vou citar daqui a pouquinho. Bom, antes de mais nada, vamos dizer o que é que está acontecendo no canal Coisas de Nerd e o canal do vlogueiro Nando Moura. Existe uma discussão que só rola aqui no ambiente da internet, muito bem citado pelo canal Coisas de Nerd, relativo a essa ideia de nazismo ser de direita ou nazismo ser de esquerda. Pois bem, o Nando Moura fez vídeo, deu várias fontes, e o canal Coisas de Nerd comprovou que essas fontes não respaldavam e às vezes até contraditavam o discurso que era proferido pelo Nando Moura. E o vídeo do canal Coisas de Nerd foi derrubado. Eu acredito que tem um canal que está replicando esse vídeo. Eu vou citar aqui na fonte, antes que ele seja derrubado, né? Vocês assistam. Mas a ideia central é exatamente essa, a ideia do nazismo ser de esquerda, e houve a réplica e houve a derrubada de vídeo, e a gente vai dizer o porquê que a gente está entrando nesse tipo de discussão. Olha, há algum tempo atrás houve um debate entre ateus e religiosos sobre a questão de homossexualidade, e eu sei que nesse debate, não estou aqui puxando a sardinha para o lado de ninguém, até mesmo porque em alguns momentos o debate chegou a ser tosco, cheio de ofensas pessoais, mas o que me chamou a atenção foi um cidadão chamado Rodolfo, e eu lembro disso porque ele tem o nome do meu filho. Mas esse cidadão chamado Rodolfo, ele simplesmente chegou e citou uma fonte, ou várias fontes, dizendo: vocês não leem nada, vocês ateus são muito burros, entre aspas, né? Aqui estou tentando dar um colóquio, uma linguagem um pouco mais divertida, mas em síntese era isso: vocês são burros, vocês não leem, e a gente aqui lê, e eu vou citar vários livros, tal, inclusive para respaldar o ponto de vista dele, de que a sociedade que corrompe as pessoas, e por isso que existe esse gaysismo por aí. Aí ele citou um livro chamado Sexo Trocado, de um autor que tem um nome até engraçado, que é John Colapinto, mas o livro é muito sério. O livro é um excelente livro, que inclusive destrói de vez essa ideia de tábula rasa, e demonstra, eu não vou dar um spoiler total, somente umas pinceladas do livro, onde nesse livro ele conta a história de um rapaz que nasceu homem, teve um acidente no seu pênis quando criança, e foi recomendado, aconselhado por um médico a dar um tratamento na vida desse menino como se ele fosse uma menina, e isso provocou graves problemas psicológicos. E aí, claro, vocês assistam ou vocês leiam esse livro. E em linhas gerais, ao contrário do que pretendia o senhor Rodolfo, o livro não somente não respaldava o que ele dizia, mas dizia justamente o contrário. E é esse o caso agora, aparentemente, do senhor Nando Moura, que, convenhamos, não é um canal que eu gosto de citar aqui no meu canal, porque, no meu entender, ele não acrescenta nada à vida de ninguém. Mas tem gente que acredita, e vamos respeitar a liberdade dos imbecis de assistirem ao canal do Nando Moura. Mas, provocações à parte, a gente tem que entender o seguinte: essa ideia de nazismo de direita, de esquerda, perdão, surgiu essencialmente de uma falha dinâmica de um cara que eu aprecio muito, um economista liberal chamado Frederick, como queiram, Frederick Hayek, ou Frederick Reich, se você quiser seguir a língua alemã de uma forma mais adequada. Bom, o Hayek, ele escreveu um livro chamado Caminhos da Servidão, e fez uma espécie de visão da origem socialista do nazismo. Agora, vamos entender, e o Hayek deixa isso muito bem claro,
que ele não está falando do marxismo. O marxismo já está consolidado na literatura, ele foi, e na história, ele foi constantemente criticado pelo Hitler. O Hitler tinha uma oposição feroz ao comunismo, tanto é que o Stalin nunca confiou no Hitler, e o Hitler nunca confiou no Stalin. É verdade também, se você lê historiadores consagrados, inclusive Richard Pipes, você vai ver que existiam determinados pactos entre eles, mas na verdade eles não se toleravam, e tanto é verdade também, usei muita palavra verdade, mas vai ficar assim mesmo, tanto é que no final foi o Stalin que invadiu a Alemanha e acabou com a raça do Hitler. E foram os russos os principais combatentes contra o exército nazista, ou vamos aí dizer também a União Soviética, que culminou inclusive com a morte de muitos milhões de pessoas. Bom, então, de que socialismo, se o Hayek não estava falando do comunismo, e deixou isso muito bem claro, de que socialismo ele estava falando? Existem diversas formas de socialismo, inclusive o utópico, e muitas dessas bandeiras socialistas, elas têm a sua origem na busca pela liberdade, pela igualdade, até e fraternidade, até em alguns princípios da própria Revolução Francesa. Mas é bom também deixar claro que a gente tem que lidar bem com aquilo que é o totalitarismo do Hitler e a postura dele ultranacionalista, que isso é que tem que ser deixado bem claro, e que, na verdade, se a gente quer discutir isso com muita seriedade, tem que buscar a origem do termo direita e esquerda. Então, tem um vídeo meu, eu vou deixar aqui na descrição, que acredito que descreve muito bem isso, faz uma análise da Revolução Francesa para que a gente consiga compreender o que é direita e o que é esquerda. Então, dentro dessas características gerais, é que você consegue compreender que, apesar da participação popular na origem de um movimento, a aplicação prática do regime nazista, ela foi de extrema direita. E como a gente vê diversos movimentos, inclusive norte-americanos, agora recentes, fazendo apologia aos movimentos de direita, aos movimentos, inclusive, racistas, porque o que acontece? A direita na França, onde surgiu essa lógica de direita e esquerda, era uma direita religiosa. Direita religiosa, com princípios morais religiosos, né? E essa direita do Hitler era uma direita ultranacionalista que utilizou desses princípios. Então não venha com essa conversa de que não, o Hitler não tinha religião. O Hitler ele era cristão, ele recebeu bênção de Papa. Claro que hoje em dia muitas pessoas saem em defesa do Papa da época, porque na realidade em alguns momentos houve um certo até constrangimento e uma certa pressão política sobre os religiosos daquela região, mas a gente tem que entender que esses princípios da direita, da proteção das pessoas que estão a favor das classes favorecidas, né? E a restauração da ideia de que é preciso proteger a nação contra esses demais povos que estão aí. Inclusive houve uma perseguição a diversas, vamos falar aqui em etnias, aos judeus e a pessoas de outras procedências, o que caracteriza notadamente esse discursozinho aí que vem lá do pessoal da direita do Trump, né? Portanto, esse vídeo ele surge para combater exatamente esse tipo de fundamentação equivocada que acontece o tempo todo aqui na internet. As pessoas usam mal
determinadas informações, porque aqui não se procura discutir o assunto, se procura estar certo. E é exatamente esse o problema quando a gente leva as discussões para fora do campo acadêmico, onde a razão pessoal tenta prevalecer sobre coisas e conceitos e fundamentos que já estão consagrados em nossa literatura. Aí a gente tem que estar lidando com considerações imbecis, com considerações idiotizadas, e o pior de tudo, tem que tentar fundamentar contra esse tipo de gente, contra esse tipo de princípio, que acaba ofendendo o próprio cérebro, de tão toscos, de tão idiotas. Teve meu filho até me mostrou um broche que tinha uma foice e um martelo, né? E o pessoal dizia, olha, os nazistas cunharam uma moeda com a foice e o martelo. O símbolo da foice e do martelo é um símbolo cruzado. O símbolo que tinha no broche era um martelo do lado, a foice do outro, e o nazismo para separá-los. Nem interpretar essa galera sabe. Então, por conta disso, espero estar dando a minha contribuição, porque isso é mais um alerta para você que compra facilmente ideias porque você gosta do teu vlogueiro favorito. Não faça isso. Pense, vá atrás. Se alguém citou alguma fonte, vá lá, verifique se ela procede, critique, exponha a sua crítica para você mesmo. Seja independente. Não adianta você estar simplesmente reproduzindo o que pessoas falam. Pense por si mesmo. E quando alguém citar determinado autor e disser que ele disse isso e reproduzir um trecho, procure ver o contexto em que aquela frase foi dita. Porque o livro Caminhos da Servidão, do Hayek, em nenhum momento dá respaldo para dizer que nazismo é de esquerda. Tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção e no mais. Valeu.